Bom dia, como vão? Eu espero que estejam todos bem, desculpa, eu sou a professora Beth de Artes, né? Eu já havia falado para vocês e estou aqui para falar sobre arte na Grécia. Bem, olha só. Por volta do século X a.C., os habitantes da Grécia continental e das ilhas do Mar Egeu foram, formavam pequenas comunidades distantes umas das outras e falavam diversos dialetos. Apesar deles terem uma língua em comum, cada um falava ali variadas línguas dentro da própria cultura. Os gregos eram inicialmente um conjunto de tribos independentes que apresentavam a mesma língua e religião, sendo uma das mais influentes culturas da antiguidade. As comunidades elas eram pobres e foram se desenvolvendo conforme o tempo. Elas foram enriquecendo e todo o povo, quando ele vai enriquecendo, ele vai investindo em cultura, como os gregos. Então, inicialmente, quando eles começaram o comércio com o Egito, eles trouxeram de lá as suas artes, a influência das suas artes. Por exemplo, vocês veem aqui, olha. Aqui, os gregos, parece uma arte egípcia, né? Sólida, parada, dura, de costas largas, conforme os gregos, mas é uma arte, conforme os egípcios, mas é uma arte grega. Tá vendo? E essas esculturas são chamadas de couro, homem jovem, e coré, mulher jovem. Então, a diferença entre os gregos e os egípcios é que, enquanto os egípcios eles estavam presos às ordens dos faraós e sacerdotes, os gregos eles estavam mais voltados para a inteligência e para desenvolver a sua arte. Eles tinham mais liberdade para elaborar suas artes. Os gregos, os romanos, os egípcios já não. Eles tinham que seguir a regra milenar, por exemplo, da lei da frontalidade, que é o tronco de frente, olho de frente, braço, perna e rosto de lado. Os egípcios eram assim, os romanos, os gregos não. Os gregos eles tinham mais liberdade. Como eles estavam ligados às Olimpíadas, aos Jogos Olímpicos, eles faziam esculturas musculosas, e as artes gregas elas seguiam uma filosofia antropocêntrica, antropo, homem, ser humano, cêntrica, centro, então o centro no ser humano, centro no homem. Isso inspirou a representação do ser humano. Então, vocês vão ver várias esculturas de pessoas, né? Várias esculturas de pessoas. E ele seguiu uma arte idealizada. De acordo com Platão, Platão é um apelido de um homem, de um filósofo, de um pensador, que ele tinha as costas largas. Platão significa homem de costas largas. E ele tinha as costas largas, e o apelido dele era Platão. Então, a arte grega, ela seguiu o ideal platônico de beleza. O que é ideal? Ideal vem da palavra ideia. A ideia é aquilo que está na cabeça da gente. Não é necessariamente a realidade. Às vezes, você pode idealizar alguma coisa e transformar isso em realidade. No caso, o mundo ideal é um mundo que você julga perfeito, está dentro da sua ideia. Não significa que seja uma coisa real, baseada na realidade. Então, Platão, esse pensador, filósofo, ele desenvolveu, ele dividiu simbolicamente o mundo em duas partes. Em mundo ideal, que está dentro da ideia, e o mundo real, que é o mundo da vida diária, o mundo da vida cotidiana, onde as pessoas são normais, mais altas, mais baixas, não tão bonitas, de acordo com a realidade, né?
Então, a arte grega, basicamente, ela foi baseada nesse mundo ideal de Platão. Você vê as esculturas gregas, elas têm o corpo definido, né, escultórico, baseada em atletas devido às Olimpíadas. Pesquisem na internet depois sobre as Olimpíadas gregas, vocês vão ver. Então, existiram 3 períodos na Grécia importantes. O período arcaico, onde as artes foram influenciadas pela arte egípcia, o período clássico e o período helenístico. No período arcaico, como eu já falei, né, o corpo ele era parado, sólido, dava uma impressão de austeridade, né, de poder e de eternidade. No período clássico, já as esculturas, elas começaram a desenvolver maior liberdade, movimento, e o ideal clássico, olha aqui, ó, esse é o Dorífero, uma escultura chamada Dorífero de Policleto, que é o artista, no período clássico. O ideal para o grego é quando uma escultura ela possuía a medida de 7 vezes o crânio humano. Tá vendo? Ó? Você conta 7 vezes isso. Aqui, ó. Uma vez daqui, do topo do crânio até o queixo, depois até o peito, depois até o umbigo, depois até a coxa, depois até o joelho, depois até a batata da perna e depois até os pés. Isso era o ideal para eles, uma pessoa alta. Quando você for fazer um desenho, você pode medir 7 moedas e desenvolver o seu desenho a partir dessa medida. Vocês vão ter uma noção mais proporcional do corpo humano e, para dizer a verdade, mais dentro da realidade do grego, do ideal grego mesmo de beleza. No período helênico, as esculturas elas já possuíam muito mais movimentação, desenvolveu o nu feminino também, tá? O nu feminino, que antes eles não faziam o nu feminino, e quantidade de pessoas em bloco, aqui, ó. Aqui tem 3 pessoas, Laocoonte e seus filhos, a mitologia grega. Por falar nisso, vocês podem pesquisar aí no Google a mitologia grega. Vocês vão ver vários deuses gregos, o deus do mar, deus da guerra, a deusa da guerra, o deus da beleza, a deusa da caça. E se você for fazer uma comparação entre a arte grega e a romana, você vai observar que a escultura, os deuses romanos, eles são idênticos aos gregos, com a diferença que eles mudaram os nomes. O deus do mar, Poseidon, eles mudam, o romano ele muda para Poseidon, na verdade era Netuno, e eles mudam para Poseidon, o deus do mar. E tantos outros deuses, eles modificam o nome, tá? Os deuses são os mesmos. E aqui, ó, o Gaulês suicida. Eu já li em algum lugar que ele foi traído pela sua esposa e mata a sua esposa, depois suicida. Já li várias outras coisas diferentes, tá? Então, essa aqui é a Vênus de Milo. Ela perdeu os braços, porque quando era mármore, quebrava e eles não tinham mais o encontro, mas ela é bela desse jeito que está, tá vendo? A Vênus de Milo. Bom, os romanos, quando invadiram a Grécia, eles simplesmente invadiram a Grécia, eles pegaram muitas esculturas que eram em bronze, como vocês viram aqui, ó, Zeus,
em bronze, eles derreteram o bronze para fazer armas e refizeram de mármore as esculturas. Então, muitas esculturas quebravam porque não suportava aquela movimentação do braço totalmente esticado. E do braço esticado, e aí quebrava o braço, né? E, como eu falei, mas pesquisem sobre isso, aqui é Zeus, olha, um deus grego. Pesquisem na internet sobre os deuses, vocês vão ver. É bem legal pesquisar sobre isso. Vocês vão ver lá, como eu falei, Poseidon é um deus grego, deus do mar, e Netuno, aí o romano já muda o nome, e por aí vai. A arquitetura, já falei que a arquitetura é a arte de construir, né? Então, os gregos, eles faziam templos para os seus deuses. A religião dos gregos era uma religião politeísta. Poli são vários, teísta deuses. Então, a crença em vários deuses. Então, eles acreditavam nesses deuses e eles colocavam dentro dos templos. O templo cristão é uma igreja. A igreja, ela serve para te proteger da chuva e do sol, para você fazer seus rituais religiosos dentro das igrejas, das igrejas protestantes, onde tem os pastores, ou das católicas, onde tem os padres. E, no caso aqui, eram os deuses pagãos, né? Que não eram cristãos, no caso, e eram, como eu já falei, politeístas. Mas a função da igreja, do templo grego, já era proteger as esculturas do sol e da chuva para não estragarem. Não era para proteger as pessoas. Olha, esse templo, esse famosíssimo Partenon, ele é feito na ordem dórica. Ordem dórica é essa coluna simples aqui, ó. Existem 3 estilos arquitetônicos, ou 3 ordens arquitetônicas: a dórica, a jônica e a coríntia. A dórica é essa simples, como o Partenon. A jônica é essa com essas 2 volutas, porque ela possui quase que uma curva feminina, eles consideram essa coluna uma coluna feminina. E a coríntia, ela tem volutas e tem mais enfeites, umas folhas de acanto. Existem outras colunas chamadas cariátidas, tá vendo aqui, ó? Que são esculturas que suportam a parte de cima do templo. O nome dessas esculturas, dessas colunas, são cariátidas. Tá vendo? Antes, as primeiras eram feitas de madeira, claro que incendeia ou estraga com o tempo. As esculturas também eram de madeiras, imensas, inclusive. Então, assim, como é que é a característica da arquitetura grega? Frontão triangular. O que é frontão? É essa frente, olha, em forma de triângulo. E colunas clássicas, e nos romanos ele tem um arco de volta perfeita, que seria uma porta em formato de arco, tipo assim, arredondada. Mas aí é nas romanas. Os gregos não, eles não têm. Tá vendo? Como eles falam, telhado de 2 águas, que aqui a água cai para cá e cai para cá. Só tem 2 águas, que eles chamam. Tipo assim, no triângulo divide em duas águas. E já falei, as ordens arquitetônicas gregas são a dórica, a jônica e a coríntia. Eles tinham teatros ao ar livre. E esses teatros, eles não dominavam ainda a arquitetura, então eles precisavam do morro. Tá vendo aqui a inclinação aqui, ó? Porque eles faziam esses degraus para fazer arquibancada. E era matematicamente pensado de forma que o ângulo de visão e o som, eles eram perfeitos de qualquer lugar que
que a plateia estivesse, tá? Podia estar aqui, aqui, no meio, aqui. Tinha a mesma visão e audição. Era matematicamente pensado. Esse aqui é o Teatro Epidauro. Quando vai chegar lá na arquitetura romana, você vai ver, quando os romanos começam a dominar o uso do arco, que é um formato de porta arredondada, que eles fazem para frente, para trás, dá uma amarração, tal que eles conseguiram fazer pontes, não os gregos, os romanos. E, inclusive, estádios, eles fazem estádios como o Maracanã, aqui no Brasil. Eles podem levar esses teatros para o centro das cidades, o que os gregos não podiam fazer, porque tinham que fazer na encosta do morro, por causa das arquibancadas. Os romanos já conseguem fazer nos centros das cidades. Tá vendo? Aqui, ó, a pintura grega. Eles tinham afresco é pintura na parede sobre o reboco ainda molhado. Eu não coloquei aqui exemplo, mas vocês podem pesquisar pinturas gregas, vocês vão ver lá. Agora, o que eles tiveram de mais importante na pintura foram as cerâmicas. Tá vendo? Aqui, ó. Polignoto, Zeuxis e Apéis. E o famoso Ezequias. Eles faziam um desenho das suas vidas, das mitologias, nessas cerâmicas, tá? Aqui você vai ver as perguntas. Já falei qual foi o povo que inspirou a arte grega inicialmente. Tá lá, foram os egípcios. Nós vimos, né, com aquelas esculturas paradas. E a diferença entre a arte grega e a egípcia, eu já falei que a egípcia ela era presa às regras dos faraós sacerdotes, e a grega ela tinha mais liberdade para desenvolver sua arte. O filósofo que inspirou o ideal de beleza e perfeição da cultura grega, Platão, não é Plantão, é Platão. E o material utilizado, lembra que eu falei? Foi o bronze. E vocês vão terminar de elaborar essas atividades, que estão todas no texto, e segue uma ordem da primeira página, conforme a primeira pergunta, até o final do texto. Não esqueça que aqui a pintura está aqui atrás, está todo separado por títulos. E no final eu peço aqui que façam um desenho grande, que eu me refiro como grande a uma folha desse tamanho. Se você não tem em casa, você pode usar a folha do caderno, uma folha inteira do caderno. Você pode fazer o desenho sobre a cerâmica, pode fazer um desenho sobre a arquitetura grega. Vocês estão vendo aqui atrás de mim aí, ó? Então, o Partenon, faz um templo grego, a Vênus de Milo, a escultura. E vocês serão pontuados. Não deixe de fazer as atividades, elas valem pontos, tá? E qualquer dúvida, eu tô aqui para esclarecer. E uma boa sorte para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. E a cada capítulo aí, cada tema, eu vou estar explicando para vocês. Tenham paciência. Em breve esse movimento vai acabar. Sei que não está sendo fácil para vocês. Não está sendo fácil para ninguém. E tenham paciência, porque tudo vai passar. Uma boa sorte para vocês. Um beijo para vocês. E muitas felicidades para você e suas famílias, tá bom? Um beijo.